CPI dos atos golpistas quer ter acesso às imagens internas do Ministério da Justiça e dá prazo de 48 horas para Flávio Dino. Na conversa com o presidente desta semana, Lula diz que vai escolher novo procurador-geral da República com mais critério. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo atualiza para 13 o número de mortes em operação no Guarujá. E Prefeitura de São Paulo anuncia projeto experimental que amplia o horário de creches para 12 horas. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O presidente da CPI dos atos antidemocráticos, deputado Arthur Maia, deu prazo de 48 horas para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregue as imagens internas do prédio da pasta para ser esclarecido o que aconteceu no dia 8 de janeiro. No início da sessão desta terça-feira, o presidente da comissão, Arthur Maia, do União da Bahia, destacou que todas as possíveis provas para esclarecer o que ocorreu no dia 8 de janeiro precisam ser verificadas pela CPI e alegou que o Ministério da Justiça precisava entregar as gravações. Porém, a pasta chegou a informar à comissão que as imagens não poderiam ser cedidas porque constam como provas de um inquérito que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, Maia foi firme e rebateu a decisão do Ministério. O deputado ressaltou que possui uma obrigação como presidente do colegiado e que não aceitará que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer "eu não vou atender". E até pela obrigação que eu tenho, como presidente desse colegiado, de manter a integridade, a autoridade desse colegiado, eu não posso aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer "eu não vou atender". No começo da sessão, Maia ainda chegou a dizer que acionaria o STF para obter as gravações. Para o colegiado, que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. E também ressaltou que se todo alvo de requerimento da CPI for negado, a comissão vigente na casa estará fadada ao fracasso e ao ridículo. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovarmos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é, olha, eu não vou entregar. Porém, após ouvir argumentos de integrantes da CPI, Arthur Maia decidiu dar um prazo de 48 horas para que Flávio Dino entregue as imagens. E se mesmo assim o pedido não for atendido, a CPI pretende pedir à Advocacia do Senado que acione o Supremo Tribunal Federal. E em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou celeridade de Lula para afastar ministros que descumpram acordos políticos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a articulação política do governo Lula no Congresso Nacional melhorou desde o começo do ano, mas disse que o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ocupado atualmente por Alexandre Padilha, do PT, tem muito prazo de validade. Lira disse que Padilha sofreu dificuldades por causa do que classificou como loteamento de ministérios na formação da esplanada de Lula. O partido de Lira, Progressistas, está negociando a entrada no primeiro escalão do governo. A relação tem melhorado bastante, né? E todos nós sabemos que o cargo que o ministro Padilha ocupa tem muito prazo de validade. Muita gente entra ali e sai rapidamente, e outros saem reconhecidos. O que tem que existir é senta, conversa, resolve e cumpre. O presidente da Câmara foi além e sugeriu que Lula fosse mais radical e chegasse a afastar ministros que não cumprissem com decisões tomadas pelo núcleo político do governo. Cada partido é dono do seu quinhão.
cada ministro ou responde a um partido ou a alguma liderança nacional que o indicou. É aí onde eu me debato e acho que isso é contra, porque muitas vezes o ministro Padilha acertava determinadas situações com determinado partido ou parlamentar e o ministro simplesmente não cumpria. Hoje pela manhã, Lula voltou a falar sobre a articulação política em seu governo. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes do partido e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional, não é de acordo com o meu tempo. O presidente Lula, em sua transmissão semanal na internet, prometeu ter mais critérios na escolha do novo Procurador-Geral da República do que nos 2 mandatos anteriores, em que esteve à frente do governo federal. Presidente Lula afirmou nesta terça-feira que é um bando de aloprados no Ministério Público Federal. Ao repetir esse ataque, disse que irá escolher o próximo Procurador-Geral da República com mais critério em relação a seus governos anteriores e após um pente fino. O petista disse que vai escolher o sucessor de Augusto Aras no tempo certo e na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver um nome, eu indico. É simples assim. Sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é Beltrano. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. O presidente disse que terá mais cuidado na escolha do chefe da PGR desta vez, devido à atuação do ex-procurador Deltan Dallagnol nos casos da Lava Jato, o que incluiu denúncias contra Lula. Eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder. Estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o Poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Lula disse ainda que vai escolher as pessoas que achar melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. Com o fim do mandato de Aras em setembro, iniciam-se as articulações para a indicação de seu sucessor, a ser feita pelo presidente e depois votada pelo Senado. Você vai ver a seguir, PM é baleado na manhã de hoje por criminosos em Santos e sobe para 13 o número de mortos na operação em Guarujá. Governo de São Paulo aprova a privatização da Sabesp com universalização do saneamento até 2029. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.